paz de Jesus. Então vamos aqui para mais uma imitação de Cristo. Que beleza. Capítulo 89 hoje. Capítulo de número 89. Vê se dá melhor ajustado aqui. Beleza. Vamos comentar uma coisa para vocês primeiro, né? Vamos na bênção de Deus mais uma semana da imitação de Cristo. E, nossa gente, mais ou menos está acabando a imitação de Cristo, hein? Estamos chegando já. O que acontece hoje? Estamos no livro 3, capítulo 57. Esse livro ele tem, deixa eu ver aqui, são 59 capítulos. Deixa eu ver. Isso, são 59 capítulos. Então, ou seja, então quinta nós começamos já o quarto livro, onde são mais 18 capítulos. Aí depois nós terminamos essa meditação. Que beleza. Mas enfim, o importante é que eu vou ter aqui no Instagram, né? Aí todo mundo quiser acompanhar a meditação do que vai falar, ó, então todos os capítulos lá, né, vai dar 100 e alguma coisa capítulos. Não, 90, 91, 92, 102, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 110 capítulos. Não tá me falhando a conta aqui. Tô falando, então todos os 110 capítulos estão ali. Né, que beleza. Beleza. Depois eu vou ver nesses que faltam o título, eu vou colocar, né? É mesmo. Vou colocar no título mesmo, né? Qual que é o tema, né? Interessante. Mas enfim, seja bem-vindo. Você que está vendo agora, você que vai ver depois. Hoje é então livro 3, capítulo 57. Que o homem não se desanime em demasia quando caem algumas faltas. Hoje o capítulo é curto, hein, gente? Diferente de alguns que teve na semana passada, chegou a ser 8 parágrafos. E dos grandes. Esse é curto. E o de amanhã é longuinho também. Mas enfim, mas vamos que Deus faz a graça, né? Ok. Vamos começar então pedindo que o Senhor nos ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó, vem, Espírito Santo de Deus, sobre a nossa vida essas semanas. Vem iluminar-nos, vem tocar-nos, Senhor. Vem, Senhor, que nós tenhamos os nossos ouvidos abertos, Senhor. Tocar-se nas nossas mentes, em nossos corações, Senhor, para que essa palavra possa entrar, né, e possamos, Senhor, ter nossa vida renovada na imitação de Cristo, né, com esse objetivo, que é imitar o Cristo. É logicamente que nenhum de nós aqui da terra é perfeito, se só tu és perfeito. Mas nós temos esse objetivo da santidade, né, de imitar o Cristo, né, renunciar muitas vezes a nós mesmos, ao nosso orgulho, à nossa vaidade e às nossas vontades, para te imitar, Senhor. Eu peço, vem Espírito Santo de Deus em nosso auxílio, Senhor, em auxílio de todas as fraquezas, em auxílio de todas as tristezas. E que a gente tenha uma certeza no coração, né? Nunca desistir. Nunca desistir, porque a nossa caminhada é assim, né? Queremos nos aproximar de Deus, mas é a nossa vaidade, o nosso orgulho, aí derrotamos, né? Aliás, isso que já é um pecado, né? Então caímos no pecado, nos levantamos, né? Tanto seja isso também, tanto seja a questão da carne, né? Caímos, mas te levantemos depois, né? Que não nos desanimemos. Vamos lá então. Nossa, desculpa, gente. Vamos lá para a leitura, né? Que o nome do Pai já foi feito. Meu Deus do céu. Só 26 anos de idade, né? Pra esquecer desse jeito. Vamos lá. Filho, guarda-te de disputar sobre assuntos altos e ocultos do juízo de Deus. Não queiras investigar, porque este é deixado em tal estado, aquele elevado em tal graça, este tão oprimido, aquele tão exaltado. Isso excede o alcance humano, e não há raciocínio nem discussão que possam escutar os desígnios de Deus. Quando, pois, o inimigo te sugere tais pensamentos, ou curiosos questionar sobre eles, repreende como profeta. Justo sois, Senhor, e justo é o vosso juízo. Salmo 118, versículo 37 vai dizer. Ou também, os juízos do Senhor são verdadeiros e justificados em si mesmo. Salmo 19, versículo 10. Meus juízos devem se temer e não discutir, porque são incompreensíveis ao entendimento humano.
Não queiras também inquirir ou disputar sobre os méritos do santo, qual seja mais santo ou maior no reino dos céus. Daí nascem muitas controvérsias e contendas inúteis, que nutrem a soberba e a vanglória, donde procedem invejas e discórdias. Porque este prefere soberbamente um santo, aquele quer dar preeminência ao outro. Querer saber investigar tais coisas não traz proveito algum. Antes desagrada aos santos, porque eu não sou o Deus de discórdia, sim da paz. E esta paz consiste antes na verdadeira humildade que na própria exaltação. Então já começa aqui com uma dica muito interessante, muito importante. Então deixa eu lembrar. Guarda-te de disputar os juízes de Deus. Ou seja, então a gente olhar só para nossa caminhada, né? Olhar só para nossa caminhada, até porque entra de novo naquela questão de julgamento, né? A gente não sabe do coração das pessoas, né? Então como que a gente vai falar, como que a gente vai julgar? Por exemplo, não sei se dizer, tem gente que está 2 anos no grupo de oração, parece ter mais santidade, né? Olhando por fora, parece que tudo está certo. Agora aquele lá que tem 5 anos de grupo de oração ainda está pecando, ainda, não sei, é o coordenador, mas ainda não está bem, ainda não sabe ouvir os outros. Porque a caminhada cristã é isso, é a gente olhar para o nosso eu também. Olhar além das coisas como regras, né, como meras regras. Olhar também para cada um de nós, para a nossa soberba, né, para a nossa vaidade, e ir renunciando isso todo dia. Eu gosto muito de um padre aqui da minha paróquia, no momento do ato penitenciário, ele fala: acuse-se diante de Deus. E é verdade, esse é um grande ato de humildade, né? Acusar-nos a nós mesmos, é mais redundante que pareça o que eu falei, mas cada um tem uma caminhada, cada um tem uma história com Deus. E agora puxando para a história dos santos, muito interessante, né, o que fala. Porque tem santos, né, tem santos que são muito estimados, né, porque tiveram os estigmas de Jesus, chegaram em tal sofrimento. Né, santos que são místicos, né, tiveram o dom da bilocação, tudo aquilo. Mas há santos, por exemplo, os que eu gosto, é porque foram extremos na penitência, na mortificação. Eu admiro, por exemplo, São João Maria Vianney, nossa, que foi um padre maravilhoso, né? Um padre diocesano, em que chegou lá numa comunidade que estava completamente pervertida, era cabaré, né? Trazendo para os dias de hoje, vamos imaginar bailes funk, né? Toda essa indecência, toda essa prostituição, né? Mas ele não desistiu, ele orou, ele penitenciou, tentando que ele era alguém bem magro, né? Mas é de noite, penitência, vigília, oração, reza. E nós sabemos, né, devemos saber que nossa oração não é à toa, né? Nossa reza, ela não é à toa, não são palavras jogadas ao ar, não são Ave Marias repetidas aleatoriamente no ar, mas acontece. Então, inclusive, essa é uma dica, né? A partir de agora, se você ainda não acredita no poder da oração, acredite, né? Porque não são coisas repetidas assim de qualquer forma, né? Quem você orar em nome de Jesus será curado, será curado. Nós conheci recentemente um santo que ele fez parte de um mosteiro, né, uma ordem bem rígida também. Então veja, né, o quanto que ele renunciou, né, ele foi para o mosteiro e renunciou justamente à vocação dele, né, por uma doença que ele passava. Né. Então, nossa, eu admiro muito esses santos, né, que pela penitência, né, chegaram à santidade. Uma questão também que eu estava lendo, né, a gente não pode também querer comparar os santos, por exemplo, com a frequência que eles comungavam, né, por exemplo. Teve santo que comungava todo dia, teve santo que vivia numa realidade um pouco mais difícil, comungava ou só todo domingo, ou às vezes um pouco menos, né? Sei, dependendo, aconteceu uma perseguição no local onde ele estava, aí não tinha tanta missa assim. Como também não é justo dizer tanto de santo quanto de pessoas hoje em dia, de que, por exemplo, de quem é padre, quem é religioso, por uma entrega ser maior aos olhos, né? Então o padre ele é mais santo que o casado, por exemplo. Não, nem cada um tem sua história com Deus. Deus chama em um estado de vida e dá capacidade para seguirmos ele no estado de vida, né? Então não devemos, né, de forma nenhuma, né, pensar, um aqui é mais santo, outro é menos santo, né? Apenas rezemos pelas conversões, né? Que cada dia nós deixemos o Senhor nos converter cada vez mais.
Ok. Ó, porque daí nascem muitas controvérsias e contendas inúteis. Né? Outra coisa muito interessante, porque teve santo que foi missionário, né? Saiu, evangelizou. Agora teve santos, quem é padroeiro das missões, eu lembro pra vocês. Uma monja de clausura, né? Que vivia lá no convento. Então por isso que eu falo, né? Nada é essas regras, né? Não pode se apegar a regras. Terceiro parágrafo. Alguns, por zelo de predileção, se afeiçoam mais a este ou aquele santo. Mas este afeto é antes humano do que divino. Sou eu que fiz todos os santos. Eu lhes dei a graça. Eu lhes outorguei a glória. Eu sei os merecimentos de cada um. Eu os preveni com as bênçãos da minha doçura. Vai dizer no Salmo 20, versículo 4. E eu conheci os meus amados antes dos séculos. E eu os escolhi do mundo, e não eles a mim. Eu os chamei por minha graça e os atraí por minha misericórdia. E eu fiz passar várias provações. E os inundei de maravilhosas consolações, e dei-lhes a perseverança, e coroei sua paciência. Então é interessante, né? Bom, é claro que assim, né, pela nossa história pessoal, a gente acaba identificando com alguns outros santos, né? Também dizem, né, que o santo de devoção nos escolhe, né? Eu não tenho muito conhecimento disso, né? Mas enfim. Então é isso, né? Mas com certeza, saibamos que todos os santos são santos, né? Então não digam assim, então o santão e o santinho, né? Vamos dizer assim. Porque a santidade ela é pela humildade, né? Agora cada um, Deus trabalha de uma forma. Cada um numa vocação, cada um no estado de vida, né? Cada um naquele local, naquele país, naquele contexto histórico. E eu acho muito interessante ó, o Senhor colocar aqui o ponto de vista dele, né? Porque é Ele que chama, é Ele que faz, né? E não nós. É Ele que nos chama e pela graça dele, pela misericórdia dele, é que maravilhas são feitas. Né? Ou seja, né? não é merecimento nosso, né? Não é nada nosso. Deixa eu ver. Agora uma coisa muito interessante para a gente pegar para a nossa caminhada. Eu os chamei por minha graça e os fiz passar por várias provações. Ou seja, então nós saibamos, né, que as provações não são algo ruim, né, vamos dizer. Então é que a gente fala, né, ai, por que estou tanto sofrimento? Né, principalmente quando a gente segue a Deus, né, principalmente. É porque isso, né, certas horas Deus quer nos provar. E outra coisa, a santidade é pela humildade, né, gente? Então, é certo que alguma vez na vida a gente vai passar uma grande privação, né? Quem quer seguir a Deus, quem quer ser um bom cristão, vai passar por uma grande privação, vai passar por renúncias. Porque uma coisa é fato, quem quer viver os deleites daqui, os prazeres daqui, não adianta, gente, entendeu? Não vai ser santo, né? Não vai lutar pela santidade, né? De uma forma legal. Né? Então, isso que eu digo, né? Se você ainda tem alguma dificuldade, né? Com algum pecado, né? E principalmente as coisas da carne, gente. Tem que lutar, gente. Não tem o que fazer. Gente, eu gosto muito dessa frase, agora lembrei, né? De uma supervisora que trabalhava, né? Numa empresa. Eu gostava dela muito. E ela falava a verdade mesmo. Tem algumas coisas que o cliente pedia, mas não tinha jeito, né? Então, ela falava mesmo, não tem o que fazer, é verdade. Certas horas também na nossa vida é assim, né? Nossa primeira questão, não tem o que fazer. Deu que nem os mandamentos, né? Vão falar. Que nem o que é pecado. Gente, não tem que fazer, é pecado. E a gente entende assim algumas coisas. As pessoas, alguns têm alguns traumas, têm algumas carências. Só que tem que chegar, é pecado, gente, não tem que fazer. Não tem que fazer. Entendeu? E nós devemos sofrer também, nós devemos passar renúncias nessa vida, né? Isso que eu vejo, né? Muitos aí seguem muitos pecados por conta disso, né? Não querem viver a renúncia. Entendeu? Mas nós devemos, né, conformar nossa vida ao Senhor, ao que o Senhor quer, ao que nos faz bem. Né? Mesmo que para nós pareça que eu nasci assim, ou que eu não aguento uma vida sem isso. Entendeu? Porque Deus nos fez, Deus sabe de tudo. Né? E eu posso dizer para vocês, se Deus nos pede para viver a castidade, por exemplo, Ele vai nos dar graça para isso. Ele nunca nos joga lá na fogueira e fala, você está na fogueira, se vira aí. Né? Nunca somos tentados acima da nossa capacidade. Né? Mas agora, né, triste de ver quantos aí derrotistas, né, já se deixam derrotar, já se dizem, não aguento ficar sem as coisas da carne, não aguento.
Por difícil que seja a luta, mas devemos travá-la, né? Não devemos desistir. Gente, vocês não vão acreditar. Eu dei uma pulada. Eu li do capítulo 57 e agora isso que eu falei do zelo, predileção por este aquele santo é do capítulo 58. Vê que beleza. Eu também vou ter que repetir, não vai ter o versículo, né? Mas agora continuando aqui. Nossa. Aí já acabando já. Se mais coraprim. Logo se alcamerá. Deixa eu ver. Sê mais corajoso e prepara-te para suportar coisas maiores. Nem tudo está perdido por te sentires sempre atribulado e gravemente tentado. Horas, não. Homem és e não Deus. Carne és e não anjo. Como poderás tu perseverar sempre no mesmo estado de virtude? Se tal não pôde o anjo no céu, nem o primeiro homem no paraíso. Eu sou que levanta os aflitos e os salvo, e eleva a divindade os que conhecem as suas fraquezas. E a gente responde, né? Senhor, bendita seja a vossa palavra, mais doce na minha boca que um favo de mel. Que seria mim em tantas tribulações e angústias, se vós não me confortasseis com vossas santas palavras. Contanto que me chegue afinal o porto da salvação. O que importa o que quanto tiver sofrido. Concedei-me bom fim de todo o trânsito nesse mundo. Lembrai-vos de mim, meu Deus, conduzindo pelo caminho reto do vosso amor. Nossa. Deixa eu ver. Olha, gente, eu vou ter que fazer uma coisa. Putz. Vou fazer o seguinte, gente. Eu vou continuar, então, agora eu vi aqui. Eu vou continuar o capítulo 58. Nossa, gente, deu uma embolada aqui. Vou ter que continuar o capítulo 58 agora, porque eu não li o 57. Bom, vamos continuar então. Então, que não devemos escrutar as coisas mais altas e os ocultos meios de Deus. Então, primeiro, os dois primeiros parágrafos, né, então, que eu li só dando uma lembrada. Então, guarda-te de estar, né, com Deus. Ou seja, não disputemos nem a nossa caminhada, né, nem quem é mais santo, quem é menos santo, e nem também os santos, né. Não procuremos, né, qual santo é mais santo, né, por que pareça, e qual que é menos, né. Seja bem-vindo, vocês que entraram, Deus abençoe. Então vamos continuar. Alguns, por zelo de predileção, se afeiçoam mais a este ou aquele santo, mas esse afeto é antes humano que divino. Sou eu que fiz todos os santos, lhes dei a graça, eu peguei agora. Ah, beleza, esse aqui eu já li. Então, próximo. Eu conheço o primeiro e último e abraço a todos com inestimável valor. Eu devo ser louvado em todos os meus santos, bendito sobre todas as coisas e honrado em cada um deles. Que eu tão gloriosamente exaltei e predestinei, e sem prévio merecimento algum de sua parte. Quem desprezar, pois, um dos menores dos meus, deixa também de honrar o maior, pois foi eu que fiz o pequeno e o grande. E quem menospreza a qualquer dos santos, a mim despreza. E todos os mais que estão no reino dos céus, porquanto todos são um pelo vínculo da caridade, todos têm o mesmo parecer, o mesmo querer e se amam mutuamente com o mesmo amor. Além disso, o que é mais sublime ainda, eles me amam mais a mim que a si, e seus merecimentos, porque arrebatados acima de si mesmos e desprendidos de todo amor próprio, se transformaram inteiramente no meu amor, no qual descansam com sumo gozo. Nada há que os possa desviar ou deprimir, porque repletos da eterna verdade, ardem no fogo inextinguível da caridade. Calem-se, pois, os homens carnais e sensuais, e não discutam sobre o estado dos santos, porque não sabem amar senão seus próprios deleites. Eles diminuem ou acrescentam conforme a sua inclinação, e não como agrada a eterna verdade. Bom, então, novamente, né? O santo, ele se desprende de todo amor próprio, né? O santo, ele é humilde, né? Para a pessoa ser santa, é cada vez mais humildade. Eu estava lembrando, essa semana me falaram, né? Eu falando, né, que a caminhada para a santidade é como uma escada com 500 degraus, né? Ou seja, nunca acaba, vamos dizer assim, né?
Muitos acham que ir na igreja, fazer uma coisa em outra já acaba. Não, sempre tem mais. Mais amor, mais intimidade, mais. Né? Mas agora eu vou só dar uma invertida nessa visão. Sim, é uma escada, só que é para baixo. Mas para baixo que sentido, né? Não no sentido do inferno, né? Mas porque é uma escada de humildade, né? Quem vai subindo na humildade, né? Na verdade vai se rebaixando. Quem se rebaixa cada vez mais é mais humilde e é maior, né, perante a Deus, né? Vamos dizer assim, né? Tá chegando aí numa mais perfeita santidade. Então vejam, né? Uma vez eu vi falando sobre isso, inclusive sobre o Papa, né? Vejam, né, gente? O Papa, na verdade, ele é o que está mais abaixo de todos. Se você pensar bem, é verdade, né? É o que é mais criticado, é o que é mais pisado, né? É o que é mais julgado aí pela sociedade, né? Tipo, a sociedade é simplesmente um escândalo, né? Digamos assim, um homem, né? Um simples ele ter a chave dos céus, ser o grande representante de Jesus, né? Mas agora eu digo pra vocês, imagina só a humildade que uma pessoa tem que ter para não ser um Papa, hein? Porque vamos começar, primeiro, né? Pra própria vocação já não é fácil, largar tudo. Né? Aí ele foi fazendo sua caminhada, foi sendo humilde, né, como jesuíta, foi. Aí, né, depois de tanta provação, tanta saudade de casa, tanta coisa, né, foi ordenado diácono. Aí depois padre. Né, tanta coisa que ele aprendeu em tantas paróquias, em tantos lugares, né, tantas provações. Aí bispo, né? Aí então cardeal. E depois o Papa, né? Aquele que só tem um no mundo, o Papa. Então imagina, né? Ele que tem a responsabilidade de ser aquele, o intermediário entre Cristo e cada um de nós. Entre a igreja do céu e a igreja da terra. Então imagina, né, gente? Imagina que humildade, imagina o que é necessário ter para ser um Papa, né? Imagina. Então é isso, né? Então é um dos máximos da humildade, vamos dizer assim, né? Interessante, porque é aquele que serve, né? Deus nunca. Então não é uma escada para cima, né? A santidade. Mas uma escada para baixo. Né? Ou seja, cada vez mais, né, que morra, no caso dele, o Jorge Mário, e viva Jesus. Interessante. Continuando, já estamos acabando. Em muitos é isso ignorância, mormente naqueles que, pouco iluminados, raramente sabem amar um santo com amor puramente espiritual. Leva-os ainda à natural afeição e amizade humana, o que os inclina a este ou aquela, e como se portam nas coisas terrenas. Assim se desfiguram também as celestiais. Há, porém, incomparável distância entre o que pensam os imperfeitos e o que alcançam os homens espirituais pela revelação superior. Guarda-te, pois, filho, de discorrer curiosamente sobre as coisas que excedem o teu entendimento. Cuida antes e traça de seres ainda o ínfimo no reino de Deus, ou seja, pequeno. E dado que alguém soubesse quem seja deles o mais santo, o maior no reino dos céus, que lhe aproveitaria este conhecimento, se dele não tornasse motivo de humilhar-se diante de mim e louvar mais fervorosamente o meu nome? Muito mais agrada a Deus quem cuida na grandeza dos seus pecados, na escassez das virtudes e na grande distância que o separa da perfeição dos santos, do que aquele que disputa sobre a maior ou menor glória deles. Melhor é implorar os santos com devotas orações e lágrimas, suplicar-lhes com humildade de coração sua gloriosa intercessão, que prescrutar com vã curiosidade seus segredos. Os santos estão bem contentes e satisfeitos. Oxalá também os homens soubessem estar contentes e referir suas vãs palavras. Não se gloriam dos seus próprios merecimentos, pois nenhum bem atribuem-se a si mesmo, mas tudo referem a mim que lhes dei por infinita caridade. Tão cheios estão do amor da divindade e da abundantíssima alegria, que nada falta à sua glória, nem pode faltar a sua bem-aventurança. Quanto mais elevados estão santos na glória, tanto mais humildes são em si mesmos e mais perto de mim e de mim amados. Por isso, lês na Escritura que depunham suas coroas diante de Deus e se prostravam diante do Cordeiro e adoravam aquele que vive nos séculos dos séculos. Apocalipse 4, versículo 10 vai dizer. Muitos perguntam qual seja o maior no reino de Deus e não sabem se serão dignos de ser contados entre os menores. Grande coisa é ser ainda menor no céu, onde todos são grandes, porque serão chamados filhos de Deus, e na verdade são. O menor valerá por 1000, e o pecador de 100 anos morrerá.
Isaías 60, versículo 22 vai dizer: Pois quando os discípulos perguntaram quem era o maior no reino dos céus, receberam esta resposta: Se não vos converteis e não vos tornares como crianças, não entrareis no reino dos céus. Mateus 18, versículos 3 e 4. Só para finalizar o último parágrafo. Ai daqueles que recusam humilhar-se espontaneamente com os pequenos, porque baixa a porta do reino celeste e não lhes dará entrada. Ai também dos ricos que têm nesse mundo suas consolações, porque quando os pobres entrarem no reino de Deus, eles ficarão de fora. Chorando, regozijai-vos, humildes, e exultai, pobres, porque esse é o vosso reino de Deus. Lucas 6, versículo 20. Contando que andeis no caminho da verdade. Agora sim, ação para nós com palavras do Senhor, graças a Deus. Então, só finalizando, então só recapitulando, o tema de hoje é capítulo 58, né, ou 90, né, que eu vou chamar aqui, que não devemos prescrutar as coisas mais altas e os ocultos juízos de Deus. Ou seja, então diz, né, sigamos o Senhor na santidade, né, não olhemos, né, para a santidade do outro, né, esse é mais santo, esse é menos santo, e nem os próprios santos, né, não dizer, por exemplo, Padre Pio é mais santo porque ele teve os estigmas, então os que não tiverem estigma são menos santos, né, os que não tiverem dons místicos são menos santos, né, e disso só vou falar aqui então do último parágrafo. Ele diz: então, ai daqueles que recusam humilhar-se de boa vontade, né, com os pequenos, porque baixa a porta do reino celeste e não lhes dará entrada. Ai também dos ricos que têm nesse mundo suas consolações. Ou seja, então realmente é isso, né, o caminho para o reino dos céus ele é estreito, ou seja, vai estreitando, né, pedindo mais renúncia, pedindo mais sofrimento, mas assim, gente, só que separemos, né, quando eu falo sofrimento não é um sofrimento, sim, é um sofrimento que, bom, é uma renúncia que o Senhor pede, né, vamos dizer assim, né, não sofrimento, alguém vai te bater, vai te matar para você morrer à toa, né, mas é uma renúncia, um sofrimento interno, né, a renúncia que devemos passar para nos unir a Jesus, né, na cruz e sermos melhores, ou seja, para nos moldar pessoas melhores. Então são lapidações, né, vamos dizer assim. Então o caminho ele é estreito e a porta ela é baixa para entrar no céu, ou seja, só quem é humilde que entra. É muito interessante. Então, ai dos ricos deste mundo. Mas eu quero deixar uma coisa clara, né, novamente, né, que eu já falei, mas repito. Né, quando diz aqui ricos, não quer dizer só gente rica de dinheiro. Quer dizer gente rica que gente soberba, gente de... Pode ser sim uma pessoa fútil que só olha para dinheiro, né, e acha que porque tem dinheiro pode pesar em todo mundo. Sim, pode ser também. Mas também a pessoa vaidosa, a pessoa orgulhosa, a pessoa que, né, que só quer fazer as suas vontades egoístas. Esses são os ricos desse mundo. E esses, né, se não mudar, não entrarão no reino do céu. Mas sim quem é pobre, quem é humilde de coração. E lembrando também, não falo de pobreza material, inclusive, mas pobreza espiritual, uma humildade de coração. É porque lembrando, né, gente, ao contrário do que muitos nos fazem crer, ser rico não é pecado. E se conseguiu trabalhando, não tem problema nenhum. Apenas não se pode deixar levar por uma soberba. Bom, então é isso, né? Então desculpem aí, eu me embolei aqui, acabei pulando para outra leitura, né? Mas amanhã então, o capítulo 89, né? Que é o livro 3, versículo 57, que o homem não se desanime em demasia, quando cai algumas faltas. Esse capítulo é curto, são 4 parágrafos. Então Deus te abençoe e até mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.